Aspomil de Olho no Futuro, trazendo mais um entrevistado que contribuiu para a nossa sociedade. Aqui tem muita história. Lucas Carvalho comigo aqui na mesa para poder falar um pouco mais sobre o Abdo Antônio Haddad, com quem eu já agradeço a presença do senhor e pedir licença para poder ler o currículo do senhor aqui pelo celular, porque, rapaz, é gigantesco. Eu fiquei com medo de me perder aqui, então eu vou precisar dessa colinha aqui, que ele é advogado, empresário, comerciante, foi secretário, inclusive, de Estado de Esporte e Turismo no governo do Paulo Maluf, presidente da CMTC, que acredito que tem muita história para contar, que deve ser um pipinão, né? Uma trabalheira, né? Também presidente da Paulistur, diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo e também secretário da Confederação das Associações Comerciais do Estado, presidente da Indústria Brasileira de Televisores. Olha só quanta história a gente vai ter para contar aqui. Além disso, foi deputado estadual e também eleito aí pelo PDS, né? Na época da Constituinte, recebendo aí 22.191 votos e participou também aí da Constituinte. Seu Abdo... chega, né? Vamos tomar uma água. Seu Abdo Antônio Haddad, muito obrigado pela presença aqui na Aspomil de Olho no Futuro. Estamos ansiosos para tentar contar pelo menos uma parcela dessa história aí, hein? Muito obrigado. Quero agradecer aqui a Aspomil, Tenente Dirceu, agradecer a você, Rafael Batalha e o Lucas Carvalho. É um prazer estar com vocês, mas tem um currículo extenso porque também tem uma idade extensa, né? 80 anos. É experiência. Você realmente acumula aí. Tem muita história para contar, né? Isso mesmo. Agora, eu quero começar perguntando para o senhor algo que é muito curioso e o pessoal de casa com certeza vai querer saber dessa história. Porque eu conversava com o Tenente Dirceu ali fora que o senhor foi conhecido como o Homem da Raspadinha. Para quem não sabe, para quem não lembra, a raspadinha, aqueles bilhetes que se compravam nas casas lotéricas, o pessoal raspava lá e concorriam a alguns prêmios. E o senhor, homem da lei, mexeu em alguma coisa lá para ser conhecido como Homem da Raspadinha. O que o senhor aprontou, seu Haddad, aí? Por que o senhor é conhecido como Homem da Raspadinha? Sabe o que é? Quando você sai da livre iniciativa da empresa e vai para o cargo público, você quer fazer o melhor. E você leva uma experiência da vida privada. Então, quando você chega, você estranha as coisas, estranha um preço, uma compra. Você quer fazer aquilo que você fazia na sua empresa. Por isso que eu estimulo muito as pessoas de servirem a causa pública, entendeu? E que não vivessem do cargo público por muito tempo, né? E que contribuísse e depois voltasse para a sua atividade empresarial ou de serviços. E nesse assunto de raspadinha foi o seguinte: 2 portugueses ganharam a opção de fornecer o bilhete da raspadinha que era importado. Naquela época, era o começo da minha administração como deputado constituinte estadual. O nosso líder, na época, quando recebeu essa reclamação, encaminhou a mim por ser empresário, entendeu? A Brigaf, que é a entidade que cuida das indústrias gráficas, esteve conosco e informou que eles tinham capacidade de fornecer a raspadinha aqui num preço, inclusive, de melhores condições. Quer dizer, você está atendendo uma indústria brasileira, emprego para brasileiro, entendeu? E então, a princípio, eu falei, tudo bem, só que eu quero estudar o caso. E para o setor privado isso seria óbvio, né? Mas para o público talvez não na época. Então, quando percebi realmente que era muito nocivo, que o preço era altíssimo e que as pessoas não tinham experiência nisso, eu não afrontei o governo nem nada. Eu simplesmente chamei um deputado que era ligado ao presidente da Caixa Econômica Federal, e era a Caixa Econômica que estava negociando, e recomendei para ele que eu tinha recebido essa denúncia. E ele pediu que eu falasse com o presidente da Caixa na época, tudo, e foi não. Recebi uma ligação do presidente da Caixa, expliquei a ele que estava estranhando o contrato, se ele podia mostrar a realidade para a gente, né? O que o governo estava comprando. E realmente ele falou que ia mandar no dia seguinte, passou 3 dias. Eu falei, não, só tem 3 dias. E não veio uma resposta
convincente, digamos assim. e nada que ver com as coisas que nós pedimos. Aí eu fui ao microfone da Assembleia, na reunião dos parlamentares, e pedi ao governador não assinar um contrato da Raspadinha. O governador simplesmente falou que eu queria aparecer. Eu sempre tratei o governador e trato todos que têm cargos, eu respeito sempre tudo, mas eu fui aprofundar sobre o negócio. Aí realmente eu descobri que a empresa que estava querendo fornecer era uma empresa que não tinha capital suficiente nem para a multa do contrato. Eram 2 portugueses que já tinham sido presos pela Polícia Federal, tudo bom. Aí comecei a receber informações e, de repente, um dos portugueses estava em Portugal, ele me telefonou e dizendo, acho que brigou com o outro, dizendo que ele tinha informação para me dar. E eu, tudo bem, eu falei, você quer que eu pague a passagem? Pensei que fosse o interesse dele vir para o Brasil. Ele falou, não precisa. Aí eu falei, bom, então vem informações. E marquei uma reunião na minha residência. E convidei o editor-chefe do Estadão e o editor-chefe da Folha para estar junto. E montamos lá, como aqui, vocês têm aqui o estúdio lá, montamos equipamento de gravação e ele realmente entregou tudo que era de negociata, envolvendo inclusive um secretário de Estado que era o Secato na época, o presidente da Caixa Econômica, e contou tudo que tinha sido negociado, a malandragem da compra, a comissão que eles estavam se exigindo dele, era o governo Quercia na época. E eu, mais uma vez, pedi para o governador não assinar o contrato. E realmente, aí a gente propôs uma CPI, e mesmo tendo poucos parlamentares de oposição, os outros parlamentares entenderam que a gente estava fazendo uma proposta decente, de interesse público, entendeu? De gasto desnecessário, apoiaram, e essa CPI realmente ela fez com que caísse o presidente da Caixa Econômica e também o secretário de Estado. Realmente foi um marco aí para o seu trabalho, né? Para esse mandato do senhor. Na verdade, é uma obrigação. Você, quando aceita uma responsabilidade, você tem que cumprir. Então, a minha função é essa, não era aparecer, era realmente que, se o governador escutasse e fosse verificar fundo, ele não tinha assinado o contrato, concordado com a assinatura do contrato, e tinha resolvido, não ia ter todo esse escândalo. Orestes Quercia, na época do senhor, Orestes Quercia. Então, na época, eu tive atenção da imprensa falada, escrita, televisada, e os jornais do dia seguinte da denúncia desse português deu 3 páginas, tanto o Estado quanto a Folha. Mas vocês tinham montado toda uma estrutura para que essas provas elas fossem concebidas ali, né? Sem dúvida, porque gravamos tudo e tinha lá editor-chefe do Estadão e também da Folha. E a entrada do senhor na política, como é que se deu? Quem foi a primeira pessoa que o convidou para entrar na vida pública? Olha, eu sempre comerciante, desde 14 anos eu trabalho, com 18 anos meu pai passou a lojinha para o meu nome, e desde aquela época eu frequentava clube de lojistas, era o presidente no bairro, depois a associação comercial, e isso você passa a ter relacionamento. Tá? E o que aconteceu? A loja nossa, a matriz ficava, o prédio ainda é nosso, lá ficava na Rua Antão de Barros, aonde tinha a porteira lá dos trens da Central do Brasil. E todos os nossos clientes daquele pedaço do Rua Antônio Barros, entre Celso Garcia e Radioleste, vinham da periferia, Vila Carrão, Santo Estevão, e o governo fechou a porteira, tinha na Rua Vilela, Rua Antônio de Barros, fechou, e o comércio estava lá em dificuldades. Aí fizemos uma reunião e fomos falar com o prefeito da cidade, que era o Paulo Maluf, e fomos lá em mais de 20 carros, e não marcamos audiência nem nada, tentamos fazer uma surpresa para o prefeito, e ele permitiu que 5 empresários entrassem no despacho. E naquele momento ele foi
no painel da cidade de São Paulo, no mapa, olhou, falou, eu vou construir o viaduto para vocês. E nós saímos de lá felizes da vida, mas ele falou que um ano estaria pronto o viaduto, mas em 9 meses ele inaugurou. Era o homem das obras, né? Era o homem das obras. Ele inaugurou o viaduto, ajudou muito o comércio, entendeu? E depois ele foi candidato na associação comercial e foi visitar todas as lojas, e foi na minha loja. Quando ele veio pedir o apoio, eu falei, professor, não precisa pedir o apoio aqui. O que o senhor fez para a nossa rua, o senhor diz que aqui eu faço a campanha para o senhor na rua Antônio de Barros. E realmente foi a urna que mais teve voto a favor dele, nem uma voto concorrente. Ele ganhou o cargo de presidente da associação comercial. E nesse tempo ele me convidou para ser diretor na associação comercial. E da associação comercial também a gente se relaciona tudo. E já queriam que eu saísse deputado federal. Os amigos sempre... Tá? Aí eu não podia sair, não tinha... A minha atividade não permitia isso. E, no fim, fui candidato a deputado estadual, me elegi. E depois disso queriam que eu saísse novamente candidato a deputado federal. Quando você tem um cargo público, você se candidata durante e no fim do seu mandato. Todos fazem isso. Você aparece como cargo público e eu não quis sair candidato. 4 anos depois, novamente o partido pediu que eu saísse candidato. E eu falei que eu não podia abandonar o negócio, a empresa... Nós encerramos a atividade depois de 70 anos da Cineral. Eu aceitei ser candidato a deputado estadual, que aí eu teria pelo menos um dia por semana na minha empresa, entendeu? Acompanhava bem. E fui eleito sem gastar, somente com os amigos, deputado estadual constituinte. Ou seja, de um problema surgiu uma liderança, e aí, por aquele currículo todo que a gente falou aqui, que eu até tive que tomar uma água, né, Lucas? O senhor construiu uma vida paralela à sua atividade, mas que foi fazendo de alguma forma diferença na vida da população. Esse caso aí da reunião com o Maluf, que acabou resultando na construção do viaduto, com certeza foi algo que acabou sustentando várias famílias que dependiam daquele movimento para o recurso. E de lá, o senhor ali com a ligação com o prefeito de São Paulo também teve alguns cargos importantes. Um deles que a gente falou aqui, CMTC, a Companhia de Transportes Coletivos. Como que era administrar aquele... Era uma bomba, o seu Haddad, porque imagina a quantidade de problemas que surgem quando a gente fala de mobilidade urbana, transporte, cobra do povo, o povo reclama que é caro, que não é bom, mas que se não existir vira o caos, é um colapso. São Paulo é São Paulo, isso. Desde que São Paulo é São Paulo. Antes de ser candidato a deputado estadual, eu ocupei 4 anos de executivo, né? Foi um ano na Paulistur, não queria sair, mas o prefeito Ronaldo de Barros pediu que eu assumisse a CMTC. Eu tinha 230 funcionários na Paulistur, fui para 16 mil funcionários na CMTC. Imagine só, eu que nunca tinha ocupado cargo público. E realmente lá a gente passou a comprar, e tinha uma inflação de 80% ao ano, adquirir peça para os ônibus e negociar muito mais barato, muito melhor preço do que o ano anterior, como se não tivesse nenhuma inflação. Eu levei algumas pessoas, 3 pessoas aposentadas que tinham ocupado os cargos no Lions, na maçonaria, pessoas que já tinham contribuído no público. E realmente eu fazia reuniões com diretores às 7 horas da manhã, todos os dias, visitei todas as garagens, tanto que chegava lá, tinha pessoas que choravam, porque nunca um presidente entrou numa garagem da CMTC. Como pode ser presidente de uma empresa distância, né? E você não conhece o que você está administrando? Então, às vezes eu ia às 3 horas da manhã, ver a saída dos ônibus, e visitando as garagens. Primeiro, no dia da posse, eu visitei o prédio inteiro da CMTC.
E numa das salas eu chego sem falar nada. Eu sou presidente da empresa, eu tenho direito a visitar. No prédio, numa dos andares, eu chego lá e era de compras. Aí a moça lá, nossa, doutor Abdo, que coisa. Eu falei, o comprador. Ele falou, está aí. E está a sala fechada, trancada. E depois, quando abriu, ele estava com o fornecedor lá. Aí eu falei para ele, mas você não se sente que está oprimido aqui nessa sala fechada? É, sim. Eu falei, olha, as pessoas que estavam comigo, que eu levei da vida pública, derruba essas paredes aqui, vamos deixar o nosso pessoal aqui com liberdade, porque não tem cabimento ficar aqui fechado, a pessoa que é responsável na área, entendeu? Parece uma coisa boba, mas é que traz também muito resultado prático, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não ter sala fechada é importante. E outra que eu me reunia toda manhã às 7 horas com os diretores. E no começo, eles me traziam um processo, e eu teria que ler o processo inteiro, entendeu? Minha equipe, eu levei da iniciativa privada também. Aí na reunião eu falei, olha, é o seguinte, vocês não mandam o processo para cá. Vem com o processo embaixo do braço, aqui tem o diretor administrativo, o financeiro, tudo, põe a proposta e nós decidimos na hora. Se não dá para decidir, o financeiro, o administrativo, leva o processo, no dia seguinte ele volta aqui com o processo decidido. Aí as coisas andaram. Visitando as unidades, atendendo. E toda segunda-feira, depois das 16 horas, eu atendia qualquer empregado da CMTC. É só ele chegar para o chefe dele e falar que queria falar com o presidente. Então, em um ano que eu fiquei lá, eu criei o Diretão. O que é o Diretão? É você pegar um ônibus lá em Itaquera e descer no centro sem parada. Por quê? Fui andar num ônibus novo que queriam vender para nós, conhecer, saindo da Praça da Sé, Praça Bevilacqua naquela época, indo até Itaquera. Eu reparei nos pontos lá em Itaquera que os mesmos que tinham tomado perdão ao contrário. Lá em Itaquera, eu vi as pessoas que estavam na fila para adentrar o ônibus, desceram na Praça Bevilacqua. Falei, puxa vida, no dia seguinte eu desenhei 3 ônibus aqui com a diretora e falei, olha, vamos dizer que tem 1/3 das pessoas aqui que vem direto. E 2/3 no pinga-pinga, descem durante o trajeto. Vamos fazer um ônibus vir direto. Imagina o quanto isso deve ter economizado tempo na vida desses trabalhadores. Né? 45 minutos de vantagem. E outra, não gastava tanto o eixo das portas, sim, tanto breque, quer dizer, isso era muito salutar. E era o seguinte, lá na região sempre tem um fiscal da CMTC. Chegava um ônibus ali, ele via qual a fila que estava maior, se era do Diretão, se era do Pinga-Pinga. Aí ele sinalizava para o ônibus naquele ponto. Quer dizer, numa praça você tinha 2 pontos, um de cada lado. Isso aí resolveu muito. Depois criamos o que são as vans agora, que não existia em São Paulo. Existia no Rio de Janeiro, o micro-ônibus, e nós criamos naquela época lá. Criamos também o passageiro fantasma. Eram pessoas contratadas que ninguém sabia quem eram. Ele pegava o ônibus e relatava o que acontecia durante a viagem. É o que hoje a gente chama de cliente misterioso, né? O cara chega lá num restaurante para ser atendido, mas na verdade ele está para tirar nota ali das falhas, dos apontamentos, né? Deu muito resultado porque os motoristas e cobradores souberam disso, a gente fez com que eles tomassem conhecimento, eles não sabiam o que, então o comportamento deles era assim muito melhor. O senhor encontrou alguma resistência nessa época, com tantas ideias que acho que para a época eram inovadoras e fizeram muito sucesso e deram muito certo? Mas aí um homem com uma visão visionária, empreendedora, e eu acho que muito disso também da experiência do senhor na iniciativa privada, porque aí o senhor levou ações muito práticas aí para a vida pública, para aquilo que diz respeito ao público. O senhor encontrou resistência nessa época? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu conceito é que o funcionário público é bom. O que acontece? O presidente assume, promete tudo. Aí, no fim, ele compra o cunhado, o primo, para ser comprador. Ele fala que vai fazer, que vai ser uma administração honesta, tudo, mas ele não dá a demonstração disso. E quando você dá a demonstração e você reconhece o trabalho das pessoas, tudo tem do seu lado.
Eu tive muito apoio. Quando eu atendia segunda-feira, qualquer funcionário, eles traziam contribuição para a administração. Então, os bandidos, os ruins, esse realmente não, mas a maioria nos apoiou. Tanto que nós criamos um sistema de ônibus que tem até hoje, que é a integração entre o ônibus diesel e o ônibus elétrico. E não gastamos, não contratamos empreiteira nem nada, porque nós tínhamos manutenção dentro da CMTC. CMTC reformava um ônibus por dia. Na época, antes, o ônibus era lavado cada 15 dias. E a gente percebia que, um exemplo pobre, se ele bebe, vai no ônibus, ele acaba vomitando no ônibus. Como é que você pode sentar numa cadeira, andar num ônibus sujo, tudo? Os nossos ônibus eram lavados todas as noites. Então, tudo que você faz, por exemplo, visitando uma garagem, eu vi que uma pessoa levantou do lugar dele, que ele estava perto do ônibus, e foi buscar uma ferramenta de uma outra pessoa ali. Aí eu falei, pô, mas por que ele está levantando e buscar a ferramenta do outro? Está perdendo tempo. É porque eles não têm todas as ferramentas. Falei, vamos fazer um kit de ferramenta para cada funcionário. Ele é responsável por aquele kit. Quer dizer, o funcionário fica satisfeito com isso. Existiu o clube da CMTC. A piscina linda de morrer, linda. Eu entrei embaixo para ver os motores, coisas excepcionais de aquecimento, tudo fechado. O clube quase não funcionava. Eu cheguei para o presidente do clube e falei para ele, nós vamos te ajudar. A gente vendia ferro velho, as coisas sucata lá, tudo bem, por um preço vil. E eu falei o seguinte, nós vamos vender por um outro preço e vamos doar para o clube. E fizemos isso, reformaram todo o clube. Criamos não. Muito tempo antes tinha um evento que era no Natal, que recebiam presentes da diretoria e tudo mais. Eu criei a data de véspera de Natal, um show do Chacrinha e com Dom Paulo Vivares Tuarmes. Quer dizer, estavam lá duas pessoas de destaque, tudo, e cada funcionário recebeu um kit de Natal. Além disso, nós sorteamos muitos televisores, geladeiras, tudo. Só que eu mandei colocar no sorteio só os funcionários que ganhassem até um certo valor. Porque você dá uma geladeira para um chefe que já tem duas na casa, não era bom. Então, essas iniciativas fez com que a gente conseguisse aí fazer uma reformulação muito grande. Agora, o senhor que faz parte aí da história da mobilidade urbana aqui de São Paulo, como é que o senhor enxerga hoje a situação? Lógico, o cenário quando o senhor assumiu a CMTC era hoje é completamente diferente. Mas tem algo que o senhor pensou lá atrás, que hoje faz a diferença para que o serviço seja mais eficaz, ou alguma ideia que o senhor tenha que tem certeza que, se for colocada em prática, vai melhorar? Na minha época, o passageiro pagava para a iniciativa privada, né, que tinha o ônibus transportando, e o dinheiro era da iniciativa privada. Depois que eu saí, alteraram isso, entendeu? Passageiro paga para a prefeitura, porque o dinheiro vai para a prefeitura e a prefeitura paga repassa, por quilômetro rodado. O que acontece? Deu um furo tremendo. Por quê? Porque sem controle, quer dizer, o controle que tem você não é exato. E, além do mais, por que você tem que pegar o dinheiro do passageiro para a prefeitura para depois pagar por quilômetro rodado? E isso fez com que, quando o Paulo Maluf foi novamente prefeito, ele privatizasse a CMTC, porque era tão grande o rombo de diferença, muito mais do que era no passado, que não tinha uma administração assim muito boa. Entendeu? Então é uma coisa que até hoje a prefeitura põe milhões e milhões de reais para a iniciativa privada para poder pagar o que é real junto, entendeu? Que esse modelo, na visão do senhor, então, totalmente, não tem nada a ver com isso. A iniciativa privada, ela tem condições, capacidade, entendeu? E por que mexer no caixa dela? Por que mexer com o caixa da prefeitura? Que não se justifica, entendeu? O senhor foi um político muito diferente, né? Porque, provavelmente por ter essa experiência da vida privada,
o senhor decidiu que faria um mandato e depois não seria candidato novamente, porque na sua avaliação o senhor já havia prestado a sua contribuição, o seu serviço. Então, nesse aspecto, o senhor utilizou a vida pública aí como uma contribuição, como uma missão, e aqui não há nenhum demérito, nem crítica aos políticos que ficam mandatos, anos e anos, ocupando ali uma função. Mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, porque esse perfil chama bastante atenção. A gente não vê tanto político, me parece, com convicção de que aquilo é um sacerdócio ou é uma missão, né? Qual que é o entendimento e avaliação que o senhor faz da política, inclusive nos dias atuais, e dessas pessoas que estão aí nos representando, sem aqui citar nomes, mas eu digo de postura mesmo, de entendimento de vida pública? Olha uma coisa, na CMTC e também na Assembleia, você tinha complementação de aposentadoria. Eu me aposentei com o recurso que eu contribuí toda a minha vida. Entendeu? E lá, por exemplo, na CMTC, a pessoa se aposentava e continuava recebendo o mesmo valor como se estivesse trabalhando. E quando morresse, ia para a esposa, e quando ela morresse, ia para a filha solteira. Vitalício. Isso. Praticamente. Nós acabamos, na minha gestão de 1 ano, acabamos com isso na CMTC. Não deixei de cumprir com quem a gente estava recebendo. Quem estava já sim, mas a partir daquela data não tinha mais aposentadoria com complementação de valores. E o mesmo fiz também na CMTC, na Assembleia Legislativa. Quer dizer, hoje o parlamentar do Estado de São Paulo não tem complementação de aposentadoria pós saída do cargo. Quer dizer, tanto que na Assembleia, aqueles que contribuíram receberam o dinheiro de volta. Lá tinha uma contribuição, mas era muito aquém disso. Então, eu estimulo as pessoas de bem para vir para a vida pública. Você se aposentou, foi um grande empresário de sucesso, foi criativo, tudo. O que você vai fazer? Isso é até bom. Por exemplo, eu me aposentei e continuo trabalhando a toda. Tenho muito prazer de fazer isso. Ou quando estava na ação comercial, hoje na Fiesp, no Ciesp, e numa entidade que é o SEM, cuida de crianças com deficiência mental, tudo eu me sinto muito bem, como se fosse um empresário de sucesso. Então, eu estimulo as pessoas de bem a se candidatarem e ajudo. Não tem uma eleição que eu não ajudo um vereador, deputado, estadual, federal, senador, governador, prefeito, toda ela é pessoa do bem, conta com o meu apoio do meu relacionamento. Seu Haddad, quando o senhor foi secretário de Estado, a Secretaria era de Esporte e Turismo, né? Que ações que o senhor implementou lá naquela época, que o senhor vê hoje e fala, olha, ali tem um pouquinho do meu trabalho, né? Porque são legados que são deixados também. O senhor doou a sua vida particular, às vezes até deixou de ficar um pouco mais com a família para a sociedade, servindo aí o poder público. E hoje o senhor se orgulha daquilo que o senhor fez na época? Sem dúvida alguma. Algumas coisas que nós fizemos, a gente vê que hoje não acontece. Um exemplo, toda quarta-feira, como secretário de Estado de Esporte e Turismo, eu atendia os prefeitos, das 6 da manhã às 10 da noite. Não saía para almoçar, só saía para ir no banheiro quando fosse preciso. E os prefeitos eram atendidos por ordem de chegada. Então era uma mesa grande, mais 3 salas, iam chegando, tudo. E o atendimento do prefeito era 2, 3 minutos. O que era? O prefeito chegava e pedia um ginásio. Eu, como não tinha ocupado cargo público, não conhecia, assim que eu entrei, eu fiz uma pasta colocando o nome do prefeito, da esposa, a quantidade de habitantes, e todo um espaço para preencher o que o prefeito solicitava, o que eu atendia. Aí o prefeito vinha e pedia um ginásio de esporte. Eu olhava a ficha, tinha 3.000 habitantes a cidade dele. 3.000 habitantes não comportam um ginásio de esporte. E também não tinha dinheiro para fazer tudo aquilo que pedisse. Sim. Então eu tinha que priorizar o recurso, definir. Na época o governador, eu perguntei, o que eu faço, governador? Eu nunca ocupei cargo. Ele falou, defina prioridades. E o Maluf me falou o seguinte, olha, eu vou despachar aqui para fazer, atender, agora você que vai decidir. Eu falei, por que o senhor vai
mandar fazer e eu tenho que, às vezes, negar. Ele falou, é o seguinte, eu recebo aqui os prefeitos, ou às vezes um deputado com os prefeitos, tudo, faz uma proposta que eu acho que é boa para o Estado e eu concordo, mas é você que vai fazer um pente fino, você que vai decidir. Então, o que eu fazia? Atendia os prefeitos, eles faziam as reivindicações, eu dava o recurso e ia visitar a cidade quando estava se construindo. Então, eu fui muitas e muitas... Bom, eu conheço praticamente todas as cidades do Estado. Por quê? Porque você chegava lá e via. E você via se o prefeito realmente estava aplicando bem o recurso. Eu pedi o seguinte, você vai fazer uma quadra, você vai fazer uma piscina, tudo, usa o que se for possível de equipamento da prefeitura. Você vai contratar uma empreiteira de São Paulo para andar 400, 500 quilômetros para fazer uma obra numa cidade de 4, 5, 6, 7, 10 mil habitantes, vai custar tudo isso, o deslocamento, tudo mais. Se é um trator que precisa ir, muito mais caro. Faz um acordo com a empreiteira daquilo que ela tem especialidade e aquilo que você pode fornecer de pessoas, que você pode fornecer de equipamentos. E você percebia qual o prefeito realmente que tinha mais capacidade de trabalho. E muitas das vezes que eu me chamava para inaugurar, o prefeito falava assim, secretário, o senhor me deu R$1 milhão e eu já só gastei 800, queria que os 200 construir aqui uma quadra de bote, já queria construir mais alguma coisa. Então, esse prefeito tinha valor. Quer dizer, ele gastou menos do que foi orçado e ainda fez mais uma obra. Agora, otimizou, né, aquele orçamento. Como é que você vai saber, como é que você tem que dar, qual a definição? Quando eu cheguei, tinham 36 ginásios iniciados e não foram inaugurados. 36. Eu chamava até Padilha, porque na época era o Padilha que autorizava, isso era um secretário que autorizava. E um dia eu chego numa cidade, fui ver o ginásio, tinha um elefante dentro. Falei, pô, o que faz o elefante? O circo veio aqui e não tinha onde guardar o elefante, está no ginásio. Quer dizer, ele era um ginásio coberto. de animal. Mas era um ginásio coberto tudo e não tinha as arquibancadas nem a quadra pronta. Pô, mas você já tem tudo, o que falta para terminar? Então, entendi que... E o Malu falava na hora que obra cara é a obra inacabada. Então, a primeira coisa que eu fiz antes de construir novos ginásios era concluir aqueles 36 ginásios que já existiam, entendeu? E quanto de dinheiro que não é gasto, né? Essas obras que ficam emperradas, impressionante, né? Ao longo de tantos anos, o quanto de dinheiro que é empregado, às vezes gasta o dobro, né? Exato, às vezes gasta o dobro. E às vezes gasta o dobro e você não termina. Não termina. E não serve à população. E não serve. Então, que é a coisa mais importante. Qual é nenhum benefício, né? Não serve à população, gastou um dinheiro que poderia ser aplicado em outras coisas. É realmente um problema isso na vida pública, né? Nessa gestão do dinheiro público. Uma outra coisa também que a gente... muitas vezes eram coisas simples, mas importantes. A meninada na periferia pulava o muro para usar à noite a quadra de esporte. Todas as escolas tinham iluminação na quadra. E os alunos não vinham à noite. Não tinha nada que pudesse... Eles usavam durante o dia e à noite ali estava ocioso. Desnecessário, né? Aí eu criei o clube de esporte da vizinhança. Eles se organizavam, cada um ficava com 1 hora, recebia uma carteirinha para passar pelo guarda que ficava lá. Nunca mais depredaram, até cuidaram da escola, passaram a ter amor. São coisas que marcam, né, bastante. Nós fizemos também um evento que nunca foi repetido, que foi como se fosse a abertura dos Jogos Mundiais de Futebol, que tinha aquele show maravilhoso tudo. E fizemos no Pacaembu uma apresentação num painel humano excepcional, nunca tinham feito isso. Era a Nichiren Shoshu do Brasil, uma entidade coreana, e que topou fazer esse evento lá conosco. Então, nossa equipe de esportes trabalhou com eles e também trabalhou com os jovens das escolas estaduais para fazer uma apresentação no campo. Então, foi uma apresentação excepcional,
coisas assim, tanto que eu guardo até hoje filmes dessa data. Que não eram nunca vistos na mais época, nada, né? Também, né? E o Uma custo novidade. praticamente zero. Tivemos deslocamento do nosso pessoal para ir tudo, mas são criatividades que você faz, né? Agora, seu Haddad, o nosso programa se chama De Olho no Futuro, mas o futuro se constrói olhando também para o passado. E aí, por curiosidade nossa aqui, a gente quer saber qual foi a sua relação com o Tenente Dirceu, que é o nosso presidente aqui da ASPOMIL, Associação dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Queria que o senhor contasse essa parte de curiosidade aí, bastidor pra gente. Como é que foi essa relação? Como foi que conheceu o Tenente Dirceu? Foi um grande prazer conhecê-lo. Grande prazer conhecer o Tenente Dirceu. E eu sou uma pessoa assim que escuto as pessoas experientes e procuro as pessoas de bem para contribuir. Então, na minha passagem nos cargos públicos todos, eu sempre tive o grande apoio do Tenente Dirceu em fazer sugestão e coisas que era para atender realmente também a classe que lhe defende, que é a Polícia Militar. Eu admiro as polícias, acho que nós precisamos muito de segurança e precisamos também respeitá-los e enobrecê-los também pela dedicação. Correm risco de vida e nós temos que colaborar. Então, o que eu pude fazer de sugestão da área da Polícia Militar com o Tenente Dirceu, eu fiz com muito prazer e obrigação. E do outro lado também, ele, não só na área dele, em outras áreas, ele contribui voluntariamente. Nunca pediu nada que não fosse de interesse da população. E para nós é importante, quando você é um executivo, um parlamentar, tudo, é que venham as sugestões. Então eu só posso agradecer às ASPOMIL, agradecer ao Tenente Dirceu por tudo que ele fez, inclusive até hoje, isso coisa de 30 e poucos anos que nós temos relacionamento, até hoje ele ajuda. Todas as vezes que nós temos uma entidade chamada SENHA, que tem mais de 400 crianças com deficiência mental e todas carentes, e nós fazemos eventos todos os meses para cobrir o custo da entidade, porque ninguém paga nada lá. E é o homem que não para, o Tenente Dirceu, né? Isso. É o homem que não para, está Isso sempre ali mesmo. agitado, sempre com boas ideias, criando projetos que a gente vê que na prática acaba fazendo a diferença aí na vida de muita gente, né? Pode passar às vezes 6 meses sem vê-lo. Eu mando o convite dos eventos que nós fazemos e ele vai e compra o convite, paga o convite, ajuda as nossas crianças, tudo que nós pedimos, então é uma grande alegria. Eu acho que todo homem público tinha que ter um Tenente Dirceu que eu ajudasse também, ou vários Tenentes Dirceu que eu ajudasse também. É isso aí. Eu responsável, inclusive, por esse programa, né? Pela oportunidade que a gente tem de falar um pouco do trabalho da ASPOMIL, mas mais do que falar da própria ASPOMIL é esse canal de comunicação para trazer pessoas que tenham histórias ligadas à Polícia Militar ou não, né? Pessoas que tenham contribuição aí com a sociedade, que eu acredito que seja esse tipo de conteúdo que a gente precisa, né? Um trabalho de responsabilidade social também, né? De poder levar o conhecimento, trazer, por exemplo, o caso que o senhor aqui, tantas histórias, tantas coisas que o senhor construiu que servem de exemplo até para os gestores que hoje estão aí na ativa, que também podem olhar lá para o passado para poder construir um futuro novo também. Eu queria que o senhor falasse também sobre a obra social do SENHA, como é que foi, que chegou até a essa conclusão aí, seu Haddad. Olha, eu ajudava o SENHA, porque o SENHA tem 60 anos, ajudava o SENHA, mas ajudava contribuindo. O parlamentar, depois de 2 anos, trocou o carro dele e fizemos uma proposta de doar o carro velho para uma entidade. Eu doei para o SENHA, ajudava, ia nas festas, tudo, era um contribuinte. Um dia, meu pai nunca sentou comigo para conversar, foi muito trabalhador, muita dificuldade, começou do zero. E um domingo no sítio, coincidiu sentar aqui, ele falou: filho, você precisa ajudar mais os pobres. Pai, por que você está falando isso agora? Ele falou: você precisa pôr leite, uma vaquinha aqui para dar leite para os empregados, pôr peixe no lago para poder eles também se alimentarem. Falei: pai, já pus vaquinha, não tiravam leite, mas tudo bem, eu vou fazer isso. No dia seguinte ele morreu.
acordou, escovou os dentes, sentou na cama e morreu. Falei, puxa vida, ele deu um recado que eu tenho que fazer algo mais para isso. E ia montar uma entidade. Mas como chegaram, estava numa missa, chegou uma diretora do SEM e falou para mim, o senhor não quer ser presidente do SEM? Eu falei, mas por quê? Porque o SEM, as pessoas estão de muita idade e tudo, está devagar, tudo. Eu fui lá e aceitei. Primeira coisa que eu fiz foi um novo estatuto. Quer dizer, o presidente lá tem 2 anos. O atual hoje tem 4 porque ele pegou pandemia, tudo, não conseguiu fazer as coisas, mas é 2 anos só, normalmente, todos os presidentes. E lá nós temos mais de 400 crianças, todas com deficiência mental, e nós temos resultados altamente favoráveis. A criança lá tem um apoio escolar em sala de aula com o máximo de 8 crianças. E ela, no outro período, ela vai numa escola pública, mas imagine uma escola pública que tem 40, 50 alunos numa classe, o que a professora que não tem experiência disso vai fazer com 1 ou 2 crianças que estão lá? Então, lá no Senha, ela é alfabetizada, entendeu? E é um trabalho que gera frutos até hoje ali, que é o Centro Social Nossa Senhora da Penha, que tenho certeza, o Tenente Dirceu, que é um cidadão penhense, né, Tenente? Agradece muito, eu até peço desculpa de não ter anunciado o senhor como presidente do SEM aqui no início do seu currículo, mas também era muita coisa para falar, né, senhor Haddad? Muita coisa aí, e que com certeza todas essas famílias aí também devem ao senhor uma palavra de gratidão, porque isso geralmente não, certamente faz parte aí da mudança da vida dessas pessoas, né, Lucas? Verdade, é um trabalho extremamente importante, que bom que existem pessoas empenhadas em liderar um trabalho como este, que a gente precisa realmente, né, de ações assim que o Senha resolvam a vida das pessoas. Eu digo o seguinte, eu faço por obrigação, eu tenho 3 filhos perfeitos e 6 netos perfeitos. Eu tenho uma família muito bonita. E lá a gente quer transmitir alguma coisa, agradecer a Deus o que nós tivemos. Meu pai era barbeiro, minha mãe era cerzideira. Eu tomava banho frio porque não tinha água quente, de bacia. Minha mãe, ela cozinhava num ambiente, uma cozinha com mais 2 famílias, porque nós tínhamos um quarto, um banheiro, a lojinha e a cozinha era fora. Imagina o nosso início de vida. E Deus deu tudo para nós, principalmente família bonita. Então a gente retribui isso no SEM, nas crianças. Nós temos lá a ecoterapia, que é um trabalho com 5 cavalos, e que o sucesso é muito grande. Crianças que não falaram, passaram a falar, que não andaram. Mais que comprovado que dá muito certo a ecoterapia. Dá muito certo. Né? E o SEM é uma referência na cidade de São Paulo. Então a gente faz isso com muito carinho e retribuição. Seu Abdo Antônio Haddad, que prazer ter o senhor aqui na mesa do Aspomil de Olho no Futuro. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo esse episódio aqui vai parar para refletir também de que maneira pode se espelhar na história do senhor para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço demais a sua presença aqui no nosso bate-papo. É isso, muitíssimo obrigado. O senhor teria história para mais horas de programa e está convidado para uma próxima oportunidade. Viria com muito prazer, viu? Principalmente da Aspomil, que está convidando, Tenente Dirceu, e vocês, Rafael e Lucas, agradeço bastante. Não parece nenhuma entrevista, parece que nós estamos conversando entre amigos, né? E foi um bate-papo, um grande bate-papo. Né? É isso mesmo, muito obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês, viu? Prazer é todo nosso. Bom, a gente vai encerrando este episódio na Batalha, mas teremos outros, com toda certeza, com pessoas relevantes, importantes, compartilhando histórias que são inspiradoras. Aspomil, de Olho no Futuro. Até a próxima. Tchau.